Vamos falar sobre a escalação do CSA jogador por jogador. Já deixa o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, não se esquece de fazer isso para dar esse apoio pra gente. E de novo assim, gente, eu tô com um probleminha no computador, não tô conseguindo usar as duas telas, então para poder colocar a tela aqui para vocês, eu tô tendo que espelhar a minha própria tela, que é a única tela que eu tenho. Aí aparece o OBS aí para vocês, né, tudo. E agora a gente foi para a tela que eu quero replicar aqui pra galera e falar um pouquinho de cada um dos jogadores da escalação do CSA, né, gente? Como o Arthur Erlon perguntou, o que é que eu achei dos jogadores do CSA individualmente e quem eu achei que foi o melhor em campo. Pra mim, velho, o melhor em campo, já de spoiler pra vocês, foi o Fabrício Bigode, velho. Bruno, por que o Fabrício Bigode? Porque eu achei que ele atuou em uma função que não é a função principal dele. Ele é o volante, né? Camacho, Kailan e Fabrício Bigode são três volantes ali. E o Fabrício Bigode é o cara que entra em campo com essa obrigação de ser um meia mais próximo da área, um cara de se apresentar mais. E em determinado momento ele estava jogando meio que na ponta direita, sabe? E foi nessa posição que ele fez o gol. É um cara que tá pisando mais na área, já fez gol, já fez mais de um gol aí no CSA, né? Esse foi outro. Então é um cara que tá se apresentando bem em uma função que, entre aspas, não é a dele, sabe? E nesse jogo agora foi o cara que fez o gol do desafogo. Se o CSA vai para o intervalo com um empate, talvez o segundo tempo não tivesse sido de tanta superioridade assim da equipe do CSA para poder abrir aquele 3-0, sabe? E assim, é um cara que no meio de campo tá fazendo um papel fundamental. Não tira o mérito do Figueiredo, cresceu muito depois da chegada do Moacir Júnior, fez mais um gol, mais um golaço, na verdade, né? E vem jogando bem nos últimos jogos, vem jogando muito melhor nos últimos jogos, então vem crescendo o Dudu Figueiredo também. Mas eu vou trazer esse destaque para o Fabrício Bigode. Todo mundo tá elogiando bem o Dudu Figueiredo, mas o cara que acho que desafogou ali para o time do CSA foi o Fabrício Bigode nesse jogo. Então, para mim, eu trago esse mérito aí para o Fabrício na partida de hoje contra a Jacuipense, tá? E aí, vamos lá. Individualmente, o Wellerson, no jogo de hoje, ele deu uma falhazinha na hora do gol, eu achei até que ele falhou. Por quê? E assim, não tô dizendo que ele jogou mal, não tô dizendo que ele foi mal no jogo, foi bem. No lance antes do gol, teve uma bola que o ponta direita recebe cara a cara com ele, chuta cruzado e ele com o pé desvia e impede o gol da Jacuipense, que já seriam 3-1 antes, né? E aí, no lance do escanteio em que a gente sofre o gol, há uma cabeçada no primeiro pau em que ele vai e ele defende, né? Ele faz a primeira defesa. E aí a bola sobra e a zaga do CSA bateu cabeça ali e não cortou aquela bola. E a bola é chutada de maneira meio mascada, né? E o Wellerson, ao invés de ele pular com a mão pra tentar abafar, ele vai meio que de carrinho. Aí a bola bate nele e entra no gol. Aí depois ele tenta tirar a bola, já não dava mais tempo, certo? Então, eu acho que ele errou, assim, mas não é um negócio tão crítico assim também, né? Acho que foi uma tomada de decisão errada ali, né? E que era um lance difícil de ser defendido, mesmo que ele tome a decisão correta pra abafar a bola, sabe? Então, assim, achei que foi um erro dele ali, mas nada muito criminoso, digamos assim. Mas teve outro lance logo depois, que ele se desentende com o Félix Jorge, que tinha entrado no segundo tempo, e que a bola vem cruzada do lado esquerdo da nossa defesa, ele sobe pra defender e ele vai com uma mão só. E ele bate e abafa a bola pra ela pingar no meio da área. O jogador jacuipense pega a bola e só dá um toquinho por cima da defesa, pra encobrir a defesa, e como o goleiro tava fora do gol, não ia conseguir pegar. Mas como ele dá esse toque, ele dá o toque errado, e a bola passa pelo lado. Seria 3-2 ali, tá ligado? Assim, poderia ter entregue o ouro ali, então foi um lance que ele errou grave ali, não, o Wellerson. Eu não prestei atenção, não consegui ver se ele tromba em alguém, se alguém atrapalha ele, mas depois desse lance aí, depois dessa falha grande, ele discute com o Félix Jorge, né? Então, não sei, velho, se o que foi que aconteceu, mas foram dois erros ali pra mim do Wellerson. Dito isso, pra mim, é um grande goleiro e hoje fez mais uma boa atuação, ajudou o CSA a ganhar o jogo, tá? Gostei do Wellerson de novo. Teve essas falhas pontuais aí, mas acho que é um bom goleiro. Caio Willa. Cara, pelo padrão de lateral direito que a gente tinha, o Caio Willa é um grande jogador e hoje fez uma grande partida.
jogou bem. Jogou bem mesmo. Gostei do Caio Willian no jogo de hoje. Lucão e Ryan. Apesar do gol sofrido ali, achei que a nossa defesa, ela atuou bem, mas já atuou melhor. O Ryan, ele deu uma falhazinha lá no primeiro tempo, né? Então, assim, às vezes a gente consegue ver essa zaga com alguma preocupação. Mas nada tão grave assim, né? Então, continuo achando que é uma boa dupla de zaga, Lucão e Ryan, né? Mas que a gente já começa a ficar meio... Opa, de vez em quando dá umas ratadazinha ali, né? E o Ryan saiu machucado, por isso que entrou o Félix Jorge no segundo tempo. Então, de olho aí no Ryan pra ver. Mas acho que o Félix Jorge é um cara que pode assumir bem o papel ali também, né? O Félix Jorge, eu já cobrava ele tendo mais espaço pra jogar nesse time. Kaique, lateral esquerdo. Pra mim, acho que é a melhor briga aí, né? Kaique e Ailton. O Ailton jogou no jogo passado, jogou bem. O Kaique jogou hoje, jogou bem. O Ailton entrou de novo hoje pra fazer uma dupla de lateral com o Kaique. Então acho que a nossa posição mais bem servida é a lateral esquerda, né? Tem 2 jogadores que podem ser considerados titulares. Camacho e Kailan. Mais uma atuação segura, gostei dos dois, né? Boa atuação aí do meio de campo do CSA, dominando completamente as ações da partida. E o Fabrício Bigode, pra mim, como eu falei, o melhor jogador em campo, porque ele exerce uma função diferente do papel dele, que é o papel de volante, né? O dele, então ele acaba saindo pra jogar como um meia, como um ponta, como alguém pisando mais na área, e fez o gol que desafogou para o CSA. Pra mim, o melhor em campo, o Fabrício Bigode, mas também mais um grande jogo de Kailan e Camacho. Dudu Figueiredo, como eu falei também, tá evoluindo muito, né? Tá jogando muita bola. O Matheus Melo também, cara, acho que tá evoluindo. O Matheus Melo é um cara que ele que deu o chute ali, né? Aquela finalização que o goleiro espalma e sobra para o Fabrício Bigode fazer o gol. Então, o Matheus Melo também uma boa partida. E o Rian Santana demorou ali até pra se encaixar ali na partida, mas fez o terceiro gol também, né, velho? Fez o terceiro gol. Acho que também é uma boa partida, assim. Então, em geral, acho que todo mundo fez uma boa partida aí na equipe do CSA. Jogadores que entraram no segundo tempo. Não tem muito que a gente citar também ali, né, velho? A gente teve o Ramon entrando no lugar do Camacho, já cansado, né? Inclusive, os 6 jogadores da frente só ficaram Kailan e Rian Santana. O Kailan, como eu já falei na análise do jogo, uma máquina incansável, né? Corre o jogo inteiro, não cansa e não saiu do jogo, não sentiu cansaço ao longo de toda a partida. Mas o Rian Santana lá na reta final sentiu a posterior. Teve um lance, inclusive, que o jogo seguiu e ele ficou fora de campo pedindo atendimento porque tava com cãibra na posterior. Então precisava de apoio ali também, né, velho? É um estilo de jogo que exige muito do meio e do ataque do CSA, né? Exige muita movimentação. Tanto que saíram Camacho, Fabrício Bigode, Dudu Figueiredo e Matheus Melo. Os 4 saíram, né? Só ficou o Kailan e o Rian Santana. E o Rian Santana sentiu cansaço, sabe? Então, é uma movimentação muito intensa, muito exigente da equipe do CSA. Então, vamos lá. O Ramon entrou ali. Os jogadores que entraram, a gente não tem nem muito o que falar, né? Ramon, Félix Jorge, Ailton e Matheus Souza, não tem muito a se avaliar, né? O jogo já estava praticamente definido, já estava os 3-0. Eu acho que o 3-0 ainda não tinha feito nenhuma alteração, né? Ou tô equivocado. Mas enfim, o Matheus Sacramento também entrou ali, né, lá no ataque e não fez muita coisa. Quando ele entrou já estava 3-0 sim, então não foi um jogo em que ele precisou aparecer bem ali na frente, mas também não acho que ele fez uma grande partida não. Certo? Mas enfim, poucas considerações sobre os reservas. E a galera perguntando, Lucas Silva, que jogou na partida passada, o Lucas Silva, ele sentiu, né, um desconforto muscular e não foi para esse jogo, ele nem viajou. Então por isso que ele não estava na relação, certo? Então, aí a minha opinião sobre o elenco do CSA, os jogadores 1 a 1 da equipe do CSA nessa partida contra a Jacuipense. Beleza, galera? Não se esqueçam do seu like, da sua inscrição. Tamo junto e corte feito aqui já pra postar lá no canal de cortes, hein? Canal de cortes que tá parado, pô, tá foda. Tá difícil, vamos, galera, pra eu poder criar conteúdo, velho. Tá muita correria, trabalho, doutorado, Davi,
vida, tudo tá uma correria gigantesca aqui, tá complicado. Mas é isso, gente.